A paz seja convosco. Mais uma mensagem do coração de Deus para vocês. O tema da mensagem hoje é um relacionamento com Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Estejam sempre alegres, orem sem cessar e em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui ele fala que nós temos que orar sem cessar, em tempo e fora de tempo. Eu vou comentar com vocês sobre algumas coisas que a gente não gosta de fazer, né? Então há muitos exemplos de coisas que a gente não gosta de fazer, mas que a gente precisa fazer. É uma coisa que você não gosta, que muitas vezes te tira a paz e você não quer fazer e você não gosta daquilo, mas você é obrigado a fazer. Infelizmente, meus amados, uma das coisas que muitos de nós não gostamos de fazer em certas horas é orar sem cessar. Mas nós somos obrigados a fazer, mas nós precisamos orar sem cessar. E eu vou explicar para você por que é importante você orar em tempo e em fora de tempo. O que significa orar sem cessar? Significa orar com persistência e constância. Não significa que devemos estar sussurrando orações repetidamente. Isso é automático e não é de coração. Então você precisa ter uma oração que seja persistente e constante, mas que seja espontânea. A expressão orar sem cessar ensina que devemos manter a regularidade em nossa vida de oração. Não podemos vacilar com isso, não podemos deixar de orar. Há uma grande necessidade na vigilância e a oração deve expressar o seu relacionamento com Deus. Então é necessário que você esteja constantemente falando com Deus em oração sem cessar. Não é aquela oração repetitiva, não é aquela oração em voz alta, mas é aquela oração muitas vezes em pensamento de coração, falando com Deus tudo que se passa, tudo que acontece com você durante o dia. O apóstolo Paulo diz que o cristão deve ser sempre alegre. A verdadeira alegria é um fruto do Espírito. Então, a alegria genuína, ela só é desenvolvida quando é o Espírito Santo que controla as nossas vidas. E quando você está em comunhão com Deus, quando você está o tempo todo conversando, falando com Deus, o Espírito Santo de Deus já está controlando a sua vida e você automaticamente vai sentir paz, vai sentir alegria no seu coração. Por isso, esse tipo de alegria no Senhor é capaz de não nos esmorecer, de nos deixar forte, mesmo nas circunstâncias mais adversas, porque conversando com Deus, em contato com Deus, que nós nos fortalecemos. Somente aqueles que se achegam a Deus através da oração incessante realmente podem estar sempre alegres em meio a todas as circunstâncias da vida. E nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que há muitas coisas que a gente tem que enfrentar, muitos problemas, muita preocupação, mas se nós estivermos em constante conversa com Deus, em constante oração com Deus, com Jesus, nós poderemos vencer todas essas circunstâncias, porque Ele vai nos guiar, Ele vai nos dar a estratégia. E naturalmente a gente vai dar graças ao Senhor por tudo, até mesmo pelas circunstâncias difíceis que a gente está passando, nós vamos automaticamente agradecer ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, nós automaticamente vamos ter paz, vamos ter alegria e vamos agradecer a Deus, porque Ele está conosco, passando por essas dificuldades. E por que orar sem cessar? Porque esta é uma ordem de Deus. Deus fala que nós devemos orar sem cessar. É o próprio Deus quem ordena que o seu povo esteja orando sem cessar. Ou seja, em contato com Ele, conversando com Ele o tempo todo. O dia inteiro, se possível. Se não dá para falar em voz alta, fala em pensamento, mas não deixe de falar com Deus, não deixe de orar, de conversar com Deus durante o dia. E ele fala que é necessário que nós estejamos sempre vigiando em oração com ele, porque quando você está em contato com Deus, o inimigo não se achega, o inimigo não vem colocar ideias ruins na sua cabeça, o inimigo não vem atentar você, porque ele sabe que ali ele não pode
interromper, porque você está direto em contato com Deus. E é assim que funciona, é assim que você se protege das ciladas do inimigo. Então, o próprio Deus diz que nós devemos orar sem cessar, estar em contato com Ele o tempo todo. Jesus, o nosso exemplo maior de uma vida de oração incessante. Ore e vigie, porque o diabo está ao derredor e nós sabemos que ele está ali o tempo todo perturbando, incentivando, fazendo com que você pense coisas ruins, fazendo com que passe coisas ruins na sua cabeça. Mas se a sua mente, se o seu coração estiver voltado para Deus, conversando com Jesus, o inimigo não vai ter chance, não vai ter vez de entrar na sua cabeça. Então, orar sem cessar é ter consciência da nossa total dependência de Deus. É através da oração que falamos com Deus. É manter a conexão permanentemente ativa com Deus, de modo que a nossa oração faça parte de uma longa conversa sem interrupções. Então, a gente pode ficar o dia inteiro. Se você tem oportunidade de falar com Deus em pensamentos, fique falando com Deus. Isso só vai te fortalecer. Afinal, nós logo estaremos junto com Ele lá no céu. Isso significa que orar sem cessar é uma atitude que reflete a consciência de um cristão acerca da sua total dependência de Deus aqui na terra. Nós precisamos de Deus aqui na terra, nós dependemos totalmente dele aqui na terra. E se nós estivermos orando, conversando com ele o tempo todo, ele vai nos guiar, ele vai nos proteger, ele vai nos abençoar e ele vai simplesmente nos proteger das ciladas do inimigo. Orar sem cessar é viver em a plenitude do Espírito Santo. Então, vivemos com mais intensidade o controle do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus ensina que o cristão recebe a plenitude do Espírito Santo através da oração. Então, se você estiver sempre que possível orando, falando com Deus, você vai receber cada vez mais a unção, cada vez mais o poder, cada vez mais o Espírito Santo vai estar ali em você e vai estar te fortalecendo, e vai estar te guiando, e vai estar principalmente alegrando o seu coração. E é orando sem cessar que o cristão é cada vez mais revestido e capacitado pelo Espírito Santo, principalmente para vencer as ciladas, né? Os laços que o diabo cria para nossas vidas. Orar sem cessar é indispensável na realidade que nós vivemos hoje. Só assim podemos lutar a batalha que nos está proposta, porque teremos aflições, teremos batalha, mas em tudo o Senhor já disse que somos vencedores. E se estivermos unidos com Ele, mais ainda. O apóstolo Paulo fala sobre a realidade da batalha no mundo espiritual, porque a nossa guerra não é contra o sangue, contra a carne, é no mundo espiritual. Então precisamos viver ligados a Deus. Ele destaca a oração incessante como sendo o meio pelo qual podemos vestir a armadura de Deus e vencer as investidas malignas de Satanás e dos seus agentes aqui na terra contra as nossas vidas. Constantemente somos afrontados por algum tipo de tentação, seja ela lançada pelo diabo ou seja pelo fruto da inclinação pecaminosa da nossa carne. Então, é absolutamente indispensável que estejamos sempre orando, sem cessar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, orar sem cessar também traz conforto à nossa alma, traz paz ao nosso coração, além de alegria ao nosso coração. O apóstolo Pedro diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Isso está em 1 Pedro 5,7. Ele não apenas nos escuta, mas Ele toma sobre si os nossos sofrimentos e cuida de nós. E quando você está em contato com Deus, quando você está falando com o Jesus, com o Espírito Santo, automaticamente ele tira aquela coisa que está no seu coração, aquela opressão, aquela tristeza, aquela angústia, e te fortalece, e te guia, e te dá alegria, e te dá paz. Então traz um consolo, traz um conforto para os nossos dias, para a nossa alma. Imagine você estar o tempo todo sentindo paz, o dia inteiro sentindo conforto, sabendo que Jesus está do teu lado, sabendo que Jesus está ali com você e você está conversando com Ele o tempo todo. Seja qual for o problema, seja qual for a conversa, Ele está ali, porque Jesus, Ele também é homem. Então Ele sabe das nossas necessidades, das nossas carências, Ele sabe tudo que nós passamos aqui na terra, tudo que acontece conosco, e você pode conversar com Ele sobre tudo.
Não devemos andar ansiosos com coisa alguma, devemos fazer conhecidas diante de Deus nossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Isso explica porque orar sem cessar traz tanto conforto para nossas almas. Viver cada segundo de nossas vidas em contato com Deus e conscientes e confiantes do seu cuidado é maravilhoso, porque nós sabemos que Ele está ali conosco, sabemos que Ele está nos guiando, sabemos que Ele está nos protegendo. Principalmente, está nos revestindo com a sua armadura para vencer o dia mau. Então, meus amados, portanto, orai sem cessar, para que não caia em tentação e Deus te fortaleça nessa caminhada até a vinda de Cristo Jesus. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grilenzoni. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ser fortalecido. E você pode também se inscrever no meu canal do YouTube, para que você possa ouvir as novas mensagens. Que Deus abençoe a todos.